Cláudio Rezende, ao vivo aqui na turma do Bate-Bola, com a repercussão de um sábado importante no Atlético. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, ao Edu Panzi, a todos que nos acompanham. Estivemos hoje na sala de imprensa da Arena MRV, numa entrevista, podemos dizer que para minha carreira foi histórica, né? A maior entrevista que eu acompanhei, uma entrevista coletiva que durou mais de 3 horas. E aí o Rafael Menin, um dos acionistas da SAF do Atlético, pela primeira vez, né? O Galo teve um acionista da SAF disposto ali numa entrevista a responder mesmo as perguntas de jornalistas, de influenciadores, né, que acompanham também hoje o clube no dia a dia, e ele ficou durante o tempo que foi necessário ali, e no final apenas já estava uma entrevista cansativa, a assessoria de imprensa acabou abreviando porque ainda poderia render mais. Porém, os assuntos principais foram abordados, foram esclarecidos, né, pelo Rafael Menin, que ponderado falou, fez meia-culpa sobre dívidas, sobre planejamento financeiro que o Galo fez lá atrás, que não conseguiu cumprir essas promessas, né, as projeções que foram feitas. 6h15. E aí, dos pontos que a gente vai trazer aqui na turma do Bate-Bola. Separamos alguns trechos importantes. Primeiro, sobre atrasos que estão sendo noticiado nos últimos dias, né, com relação a direitos de imagem de atleta, com relação a comissões de empresários, também no pagamento de transferências, como que a SAF do Galo vem lidando com essa situação, que é uma situação complicada, não só para o torcedor, mas também no mercado como geral. E a gente é sócio de outras empresas de capital aberto, você não sabe o quão ruim é pra gente não honrar um pagamento, e de fato aconteceu, né? De alguns clubes, a gente atrasou parcelas, pagamos algumas, não pagamos outras, deixamos de receber também, isso é bom que se fale, né? Tinha no nosso fluxo de caixa uma previsão de receber 24 milhões de reais até agora que nós não recebemos, né? A Arena infelizmente demorou um pouco mais para ser reaberta. Vocês sabem que o desempenho financeiro da Arena, ele é muito superior ao que é do Mineirão e também ao do Independência, e isso nos atrapalhou um pouco. Então, de fato, foi um semestre duro, né? E quando fala também, tem sido falado com muita frequência em atraso de salário, atraso de imagem, teve alguma coisa, não são atrasos de 30 dias, são atrasos menor, o salário que tem que ser pago até o dia 5, foi pago no dia 10, a imagem que tem que ser paga até o dia 20, atrasou 10, 15 dias, em alguns meses. Isso até aconteceu, sabe, Bolívia, não foi a primeira vez, já aconteceu em 2023, em 2022, em 2021. O que a gente luta muito é para que não haja um acúmulo de atraso, porque a gente sabe que isso pode ter um impacto em campo, e também porque a gente tem que honrar, né? Se existe um contrato assinado com um empresário, com um atleta, né, a gente tem que honrar. E de fato, a gente piorou um pouco nesse quesito no primeiro semestre desse ano. E eu perguntei ao Rafael Menin como que vai ser a janela agora do meio do ano, já que o Atlético vem tendo essas dificuldades financeiras que ele mesmo admitiu nesse primeiro semestre. E o que o torcedor pode esperar nessa janela? Contratações, o time vai ser obrigado a vender jogadores? Vamos acompanhar. Qual a diferença desse ano para o ano passado? No ano passado, na primeira janela, chegou só o só o Scarpa. No meio do ano chegaram 5 atletas, né? Se eu não estou enganado. Nesse ano a gente trouxe mais atletas no começo do ano e estava previsto uma janela menor no meio do ano, né? Então pode ser que saiam 2, 3 atletas, pode ser que cheguem 2, 3 atletas, obviamente com o objetivo de ter um elenco melhor, né? Claro que quando você não tem todas as ferramentas nas mãos, é um pouco mais difícil, né? Então cadê o Paulo? Paulo tá aqui, Paulo Brax, tá ali. Paulo já falou aí há uma semana que não vai ser uma janela de abundância, né? A janela mais agressiva foi a do começo do ano, né? Nós vamos tentar trabalhar com muito profissionalismo, responsabilidade, né, para fazer uma janela na qual o Galo tenha algum ajuste, né, que possa ter um elenco um pouco mais competitivo do que tem, mas eu acho que o Galo tem
um elenco bom, tem as suas fraquezas, tem as suas fortalezas, né? É claro que a gente sabe quais são elas, quais são os pontos a serem melhorados, né? Talvez a gente consiga endereçar algum desses problemas, talvez outros não, né? Isso é muito comum no futebol, né? Não é fácil, sabe, Cláudio? Vamos tentar. O Paulo está atrás de você e está trabalhando já há 2 meses, né? Essa janela, ela não está sendo pensada desde a semana passada. Ela está sendo pensada há 2 meses. Vamos conseguir ter sucesso absoluto nela? Com certeza não. Algum sucesso? Eu espero que sim. Muito bem. Com relação aos reforços, o que a diretoria busca, o perfil, como que o torcedor pode esperar então, já que não vai ter investimento, o Galo não tem essa condição agora, se vier aporte, um novo aporte, como os 4 R's colocaram ali na construção da SAF, os aportes que foram feitos não serão para investimento no futebol, assim para pagar dívida, ficou bem claro durante a entrevista. Os reforços, como que o Galo pensa? O que a gente está buscando fazer, não só neste ano de 25, mas desde quando a gente está aqui no Galo, é ter um elenco competitivo. Tem ano que esse elenco vai entregar mais, tem ano que ele vai entregar um pouco menos, né? A gente confia no elenco atual, a gente acha que esse elenco é um elenco bom, né? É claro que futebol não é ciência exata, né? O nível de performance do elenco ele pode variar em cada competição, né? Tem um pouco do encaixe do time, que de repente encaixa, ganha confiança e vai embora, ou que não encaixa vai perdendo confiança. Então futebol, acho que a beleza do futebol é essa imprevisibilidade. Então cravar hoje, no dia 7, que esse elenco ele é incapaz, ou que esse elenco é muito capaz, eu acho prematuro, né? Eu acho que a imprensa tem que, talvez assim, modular um pouco mais a opinião, porque quando vem a final do Mineiro, a opinião é uma, nessa janela a opinião é outra, então assim, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Muito bem, 6h21, alguns trechos aí desses pontos, né, Cirilo, que a gente traz aqui com relação à janela e meia-culpa sendo feita, né? Era importante que a SAF admitisse também que durante esse processo aí, que na verdade são 5 anos, e o Rafael Menin falou várias vezes 5 anos, porque esses gestores começaram a atuar no Atlético desde 2020. Muita coisa foi feita de bom, positivo, mas ele admitiu também que muita coisa deu errado no meio do caminho, o que é importante também admitir o erro para poder seguir em frente, né, Cirilo? Sem dúvida. Ô, Edu, tem uma coisa que eu cobro com certa frequência por aqui, que é falar sobre a realidade, né? Expor de fato a realidade, agir com transparência, deixar clara a situação, deixar evidentes os planos. Acho que isso é fundamental em qualquer que seja o projeto esportivo, onde há um cenário de consumo, né? De popularidade. Falar ao torcedor a real, expor a realidade dos fatos. E não há erro, para mim, admitir em definir qualquer que seja o plano. Não há erro. Meu plano é esse. Eu quero trabalhar em cima desse plano aqui e fim de papo. Não tem erro nessa história, eu acho que isso tem a ver com planejamento, desde que ele seja bem executado. Quanto à história das dívidas, dessa realidade, o que eu acho da história do projeto do Atlético recente, que acabou escambando aí um monte de notícias negativas, enfim, de quitação de salário, de quitação de parcela de compra, é justamente quanto ao alinhamento entre essa realidade e a execução, né? O projeto e a execução dele. Porque se você está sem condição de cumprir com seus acordos, a exemplo, se você não tem condição de pagar 50 milhões pelo Júnior Santos, não contrate. Ah, mas o treinador quer. Talvez a realidade não seja de gastar 50 conto num cara que você não tem condição de pagar. 30 conto no Fausto Vera, 1,5 milhão de salário para o atacante e tal. Alinhar esse seu projeto, que está muito claro, o Rafael falou disso agora, o Paulo Brax falou outro dia sobre a janela de transferências também aqui na turma do bate-bola, que vai ser uma janela difícil. Agora nessa fase, nesse momento, em 2025, o alinhamento entre a sua realidade e a execução do seu projeto, né? Porque é o nome do clube que está lá, né? Quando surge a notícia do Cuiabá, do Botafogo, do Coritiba, do Corinthians, de que
há muitas questões relacionadas à dificuldade em quitação de débitos. Isso preocupa, é o nome do clube que está ali, o torcedor fica sim preocupado. É evidente que essa preocupação ela é maior quando a bola não entra com a mesma frequência e, infelizmente, os discursos estão completamente, o discurso eu digo de todos, né? De imprensa, de torcedor, de todo mundo, da arquibancada, tá muito ligado à história do resultado. Se a bola entrou, tá tudo bem, se a bola não entrou, tá tudo mal. Acho que isso é de fato a realidade do futebol brasileiro. Mas esse alinhamento, cara, que eu acho que tem que acontecer, que tem que rolar, para que o Atlético não seja alvo de notícias negativas com tanta frequência quanto está rolando. Muita gente falando dessa história das dívidas, muita gente falando dessa história das dificuldades de cumprir com acordos, como isso vai caminhar a partir de agora. Mas, repito, acho importante que a transparência aconteça, que esse cenário tenha acontecido para que todos entendam qual é a real situação. E, a partir daí, o investimento para quitação de dívida, ou trazer mais alguém para o projeto, e também não acho que essa história de tem que botar dinheiro, tem que botar dinheiro, tem que botar dinheiro, não acho que é assim que funciona, não é tão simples pensar dessa maneira. Você vai reduzir bruscamente a maneira como você gasta o seu dinheiro. Assim, são coisas difíceis de opinar, de entender o cenário por completo, porque envolve muita paixão, envolve muito esse cenário todo, mas que as notícias negativas sejam reduzidas a partir do momento em que você cumpre com seus acordos, seja internamente na sua folha de pagamento ou externamente quando você vai ao mercado, promete pagar e não paga. É complexo, mas para mim não é tão difícil de opinar. Foram quantas horas de entrevista, Cláudio? 3. 3 horas de entrevista para dizer que o Atlético precisa de um aporte. Para o Atlético parar de enxugar gelo, pagar juros, pagar boa parte das dívidas e se tornar um clube saudável, ele precisa de um aporte. Os donos do clube já fizeram um enorme aporte e aguardam um aporte de terceiros. Ele falou algumas vezes que dentro de 10 milhões eles esperavam pelo menos um atleticano, 5 atleticanos, não apareceu nenhum até agora para fazer esse aporte que o clube depende, e eu acho que eles vão levando, eles vão enxugando, eles são empresários de sucesso, donos de banco, de grandes empresas, eles sabem, e eu imagino que saibam até onde levar, até onde podem levar, e que se esse aporte de terceiros não aparecer, sabe o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer o aporte. Porque a dívida é deles. A dívida é do CPF deles. Se essa dívida vai aumentando, quem está aumentando a dívida são eles. Então, se não aparecer um aporte de terceiros, eles vão fazer o aporte. E isso para mim ficou muito claro na entrevista, e está muito claro. E está tudo certo. Eles vão tentando conviver com isso, e vão tentando manter o Atlético, um time e um elenco competitivos, e eles têm mantido. Basta ver as temporadas, independentemente de ganhar ou não, o Atlético tem sido competitivo, e ele falou em números, ele falou aí do aproveitamento do Atlético nas 3 principais competições nos últimos 5 anos, e o Atlético está entre os 3 melhores aproveitamentos, ficando atrás apenas de Flamengo e Palmeiras, e são números, ele não está mentindo. Ele falou aí de conquistas, são números, ele não está mentindo. A gente está falando de folha salarial e de valor da folha e de investimento, e são números, ele não está mentindo. E ele, pra mim, tá? Eu não tô falando pelos outros. Pra mim ele foi muito claro e eu entendi dessa maneira. O Atlético aguarda um aporte. Se esse aporte não vier, eles vão ser obrigados a fazerem o aporte. Tem um que eles já são obrigados, né? Foi até uma pergunta da Laura, da Rezende do GE, que tem um determinado aporte. É o FIGA, né? Exatamente. Que seriam esses atleticanos... De 100 milhões, né? 100 milhões que se juntariam, e o Galo conseguiu só 5 pessoas. Isso. Esse aí ele já falou que se não acontecer até determinada data, tá em contrato, eles terão que fazer. Exatamente. Mas para quitar até o final do ano que vem. Isso, perfeito. Mas para quitar tudo, se não aparecerem outros aportes, ou se algo diferente não acontecer, o que é algo diferente? O Atlético ganhar grandes competições, ir para o Mundial de Clubes daqui 4 anos, ou então ele falou também do fair play financeiro, sim, que é algo que pode ajudar muito os clubes, e deveria, né? Mas aqui no Brasil, contar com fair play, a gente não consegue contar com uma liga, né? Quanto mais com fair play. E então, para mim, ficou muito claro. Para mim, tá muito simples de entender, o que não é simples de administrar, cara. Não é simples de administrar. E ele respondeu outras tantas perguntas que são feitas toda hora, né? Sobre Diamond, sobre recuperação judicial, que falou que a dívida do Atlético é com bancos. Se o Atlético fizesse a recuperação e os bancos não aceitarem, era falência. Ela tinha que ser decretada, é diferente de outros clubes. Então, para mim, ficou tudo muito claro. E para mim foi boa a entrevista, cara. Foi boa a entrevista, com alguns
momentos que eu achei desnecessários, como por exemplo, a imprensa precisa... Qual que foi a palavra que ele usou? Modular a opinião? Eu não sei se foi modular. Ele usou algo em torno disso. Não tem, cara. Também não acho. Opinião, cada um tem a sua. E ele mesmo falou isso em algumas respostas. Tem colegas que são mais enfáticos. Tem colegas que trazem mais para polêmica. Isso faz parte do jogo, faz parte do show, da nossa programação. Tem gente que é mais ponderada. E é assim que funciona. Você não pode trazer informação errada. Agora, opinião, cada um tem a sua, cada um tem uma maneira de trazer para o ar, para o rádio, para o portal, para a televisão. E é assim que funciona desde que a imprensa foi criada, e é assim que vai ser para sempre. Às vezes não vai bater com a minha opinião, não vai bater com a do Cirilo, que não vai bater com a do Cláudio, que não vai bater com a do Lélio Gustavo, que não vai bater com a opinião de outros companheiros de outras emissoras, e por aí vai, cara. Essa parte eu achei desnecessária, mas as explicações financeiras, de dívidas, de futebol, de investimento, para mim foram suficientes e para mim tá muito claro. Ou acontece um aporte no Atlético de terceiros, ou a família Menin, os investidores, Ricardo Guimarães e quem mais for, Renato Salvador, não sei como é que tá, se ainda estão participando ou não, eles vão ter que fazer esse aporte, senão o Atlético não vai conseguir parar de enxugar gelo. Vejamos os próximos passos dessa história, né? Fato é que foi um recado muito claro quanto à dificuldade do cenário financeiro, e a partir disso, Rezende, o torcedor fica muito preocupado quanto à janela de transferências. O treinador já falou algumas vezes do começo do ano para cá sobre necessidade de qualificação de elenco. O recado tá claro, né? Não vai ter dinheiro despejado por aí para fazer uma revolução daqui a um mês na nova janela de transferências, né? Exatamente. Ele disse em algumas respostas o seguinte, Cirilo. A ideia do Galo, por exemplo, ele falou há pouco aí, gastou mais na janela do início do ano. Não está previsto para gastar tanto nesta janela de meio do ano. Mas, por exemplo, se chega propostas para jogadores que estão atuando menos e o Atlético abre espaço na folha, pode buscar, né, reforços para essa posição, para essas posições aí, se saírem jogadores. O que eu senti tanto do Rafael Menin quanto nas conversas com o Paulo Brax nos últimos dias é que o Atlético não tem uma ordem de cima deles, né, dos donos, para que o Atlético enfraqueça o time, diminua. Agora, por exemplo, vamos baixar, então agora pode vender, se vier proposta por Rubens, tem que vender. Não é esse, então, o departamento de futebol não quer se desfazer dos principais jogadores. Agora, se chega a proposta, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos, Bernard, que não está performando muito bem, o Brian Palácio joga pouco, Fausto Vera, que agora com o Cuca vem jogando pouco. Se chega a proposta para esses jogadores e você consegue trazer outros e elevando até o nível, talvez você possa fazer isso, né? Se for criativo no mercado, isso irá acontecer. Então o Galo vai tentar ser assertivo nessa janela de meio do ano, mas eu não creio em mais de 4 peças chegando no Atlético nesse período. Vejamos como será o elenco para a sequência. Até 4, né? Não tô falando, vão vir 4, não. Sim. Mais do que isso, um limite, certeza, você 2, considera. 3 aí é mais plausível. Cara, assim, nem sempre o jogador que vai dar certo é aquele que custa mais caro, né, Cirilo? Sim. Às vezes exemplos aos montes. Às vezes aparece um cara que você não investiu tanto que ele vai te ajudar muito. Isso acontece direto no futebol. Tomara que o Atlético seja criativo, o Atlético seja assertivo. E o Rafael Menin, cara, ele foi muito honesto. Ele falou, nós erramos um monte. Nós cometemos muitos erros. Quando ele fala de que o clube ano após ano tem investido, e tem, as folhas do Atlético são caras, ele está assumindo alguns erros, de que mesmo com investimento, às vezes tem falhado nas escolhas. Às vezes você paga muito num atleta que não está te entregando. Às vezes o problema é do próprio atleta, às vezes foi um erro seu de avaliação. Um erro do Sigo, um erro do treinador, um erro do diretor de futebol, que ele fez questão de falar que todos trabalham em conjunto. Lá dentro, e faz parte, cara. Eu achei a entrevista muito boa, muito esclarecedora. Agora, tem gente que vai achar que não, que foi péssima, porque já foi achando que ele tinha que chegar lá e falar que eles são péssimos, que tá tudo errado, que não quer nem saber de pagar dívida. Às vezes o cara fala algo que você não quer ouvir, que você acha que tá ruim. Pra mim ele explicou tudo. Eu posso concordar com algumas coisas, discordar de outras, como eu disse aqui que eu discordo de algumas, mas, cara, não tinha muito mais o que falar. Pra mim a explicação foi muito bem feita. É difícil pra um dirigente sentar ali e ficar 3 horas falando. E eu sei que o que eu tô falando aqui vai ter um monte de gente que vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu trabalho na rádio. E eu tô assoviando e andando pra isso, cara. Eu tô muito tranquilo com a minha opinião. A gente, quando tem que criticar aqui, a gente critica. Às vezes eu ouço uma crítica e um elogio num programa de manhã de outra emissora.
E a gente faz a mesma aqui. Mas só vem a crítica para cá. Porque tá todo mundo predisposto a isso. E sinceramente, cara, a mim, entra no ouvido, sai no outro. Eu continuo criticando e batendo quando eu tenho que criticar e bater, com respeito. Porque eu acho que a gente tem que ter respeito desde o dirigente até o jogador da base. E que isso falta muito, às vezes, para muita gente, de respeitar o atleta, de respeitar o treinador, de respeitar o dirigente. Porque é lindo desrespeitar, porque dá audiência, dá like. E muita gente não tem a responsabilidade com um jornalista que trabalha num grande veículo. Tem que ter. Quem trabalha numa Bandeirantes tem que ter. Quem trabalha numa Itatiaia tem que ter. Numa Globo tem que ter. Numa Rádio 98 tem que ter. Agora, quem não tá num grande veículo não tem que ter responsabilidade de nada, sabe? Fala o que quer e pronto. E por aí vai e não pede nem desculpa. Então, eu sigo com as minhas opiniões, com as minhas convicções, elogiando e criticando quando tem que criticar e elogiar. E o que eu posso fazer se alguém não discorda, concorda ou discorda? Eu não posso fazer nada.